Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez o nosso companheiro José Reis Chaves, que vem lá de Belo Horizonte. O Chaves estudou para padre redentorista e é colunista do jornal O Tempo, lá de Belo Horizonte. Bem-vindo, Chaves. É um grande prazer estar aqui novamente no programa Transição. E é um programa que tem uma grande audiência hoje nos meios espíritas e também entre os nossos irmãos católicos e evangélicos. Ô Chaves, então, aproveitando que você sabe que tem uma visão em outras religiões também, hoje a gente gostaria de abordar com você o tema Apocalipse e gostaria que você fizesse algumas considerações, sempre com a visão espírita evidente, né, sobre o tema. Então eu queria começar perguntando a você se o Apocalipse é uma profecia, Chaves. O Apocalipse, ele é uma profecia e é também revelação. Porque a revelação e a profecia são, vamos dizer, irmãs. Revelação, ela fala de coisas novas, pode falar de coisas também passadas, e dando ênfase a elas, instruções, por exemplo, espíritos iluminados, quando se manifestam através de médiuns, em reuniões mediúnicas, na psicografia, por exemplo, a escrita, que é feita por uma entidade através do médium, que tem o dom espiritual segundo São Paulo. São Paulo chama os dons mediúnicos de dons espirituais, principalmente nas cartas de Coríntios, a primeira, e nos capítulos 12, 13 e 14. São Paulo fala muito sobre esse assunto dos dons espirituais, que Kardec chamou de dons mediúnicos, dons da mediunidade. É outro nome e que amanhã pode ter também outro nome. Uns aí até falam hoje em fenômenos paranormais, que não é bem isso assim, de acordo com a doutrina, mas tem a ver. Agora, o Espiritismo, ele trabalha muito em cima disso, da revelação e das profecias, que, como eu disse, são irmãs, ou, se alguém quiser, primas, porque tem muito a ver uma com a outra. E o Apocalipse, ele é uma história, vamos dizer assim, do cristianismo. Uma história que começa com Jesus e vai até quando? A história do mundo cristão. E, vamos dizer, tem etapas. E João fala principalmente do final de ciclo, e não final do mundo. Porque o final do mundo não existe. Existe fim de ciclo. Um momento, vamos dizer, de separação do joio e do trigo. E a separação do joio e do trigo não é uma vingança, é o contrário. É como, por exemplo, quando um aluno toma bomba na escola, ele é separado. É para o bem dele e para o bem dos outros alunos, que já têm condições de pegarem uma nova etapa e que aquele que tomou bomba não tem condições. Então é para o bem dele, não é castigo de Deus, é uma separação. Aí eu lembro aqui aquela frase de Jesus: eu vim para cuidar principalmente dos doentes e não dos sãos. Os sãos não precisam de ajuda. E a separação, e eu vou dizer, não em nome meu e do Espiritismo. Aliás, eu não sou autoridade espírita para dizer nada. Mas a própria Igreja ensina hoje, a Igreja Católica, que a separação dos carneiros dos cabritos é porque Jesus quis dizer, usando essa metáfora, ele quis dizer que os cabritos
eles são frágeis com relação ao tempo. Eles têm uma proteção muito frágil, uma pele muito fina em relação à pele dos carneiros, das ovelhas, que tem um verdadeiro colchão, com aquela lã cobrindo as ovelhas. Então, elas podem enfrentar a intempérie do tempo, porque o clima lá no Oriente Médio, ali na Palestina, ele é muito frio, é muito rigoroso no inverno. Então, todo dia os pastores têm que recolher os cabritos no curral, porque senão eles morrem durante a noite no frio. E os carneiros, as ovelhas, não. Eles são protegidos por aquela camada de lã. Então, eles não são recolhidos. Então, em outras palavras, a separação dos carneiros dos cabritos é nesse sentido. Os cabritos são doentes, são frágeis, precisam de uma assistência especial. São doentes, climaticamente falando, se é que eu posso usar essa expressão. Agora, as ovelhas não, são protegidas pela sua pele. Então, é isso que Jesus quis dizer. Elas são eleitas, já são. E os cabritos ainda não. Precisam de proteção especial. Então, é isso que Jesus quis dizer. E é a teologia católica que diz isso hoje. Então, a separação não é castigo, é uma proteção. É para proteger os cabritos, que ficarão à esquerda, porque ainda não conseguiram passar pela porta estreita, que, como disse Jesus, é difícil passar por ela. Mas Jesus não diz que quem não passa pela porta estreita não vão passar mais. Continuam as chances. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é infinita. Ela não limita. E nós espíritas somos muito felizes ao crermos na reencarnação, que dá para nós essa possibilidade de regeneração, de um dia passarmos pela porta estreita. Quem é o autor do Apocalipse? O autor do Apocalipse é o maior médium dos apóstolos. Ele e também Pedro e Tiago, quando Jesus ia fazer alguma coisa de especial, ele convidava os três, Pedro, Tiago e João. E João é o maior deles, exatamente por causa desse Apocalipse. E uma coisa importante, Apocalipse, como você perguntou antes, ele é revelação e é também profecia. Mas, abrindo um parênteses, na literatura nós estudamos romances de tempo cronológico, que é aquele romance que tem um tempo assim, que tem o início, o meio e o fim. Mas existe o romance chamado de tempo psicológico. Tempo psicológico, nós temos um exemplo em Machado de Assis, no Dom Casmurro, que ele começa no fim, vai ao meio, depois ele volta ao início, depois ele volta ao princípio, ao fim de novo. Ele fica variando de tempo. Por quê? São João, ao narrar esse episódio, primeiramente ele vai lá em Jesus, perto de Jesus. Começa a falar no início do cristianismo. Mas ele vai também ao futuro. Ele se desloca para o futuro, onde ele tem visões apocalípticas, que são revelações de fatos importantes que vão acontecer dentro do cristianismo. E João, é importante destacar, exatamente porque ele fala muito do momento presente na época dele, porque Domiciano e Nero, ele foi daquele tempo ali, do Nero e de Domiciano, os dois foram os maiores perseguidores dos cristãos. Então, aquela época dos mártires cristãos que eram entregues às feras e que Nero chegou a mandar amarrar uma quantidade enorme de cristãos em postes, untados de azeite, e pôs fogo, e iluminou Roma com corpos de cristãos vivos. Então, era uma época de uma perseguição muito cruel, principalmente, então, do Nero
e posteriormente de Domiciano. E havia uma crença generalizada de que Domiciano incorporou, é o nome correto, ou então, como alguns querem, imantou o espírito de Nero, que foi o primeiro a começar a perseguir os cristãos. Então, ele teria incorporado, e é uma doutrina até espírita, e João deixa isso claro no Apocalipse, que e até eu recomendo, quem quiser conferir, é o capítulo 13 do Apocalipse, versículo 3 e versículo 14. João fala que Nero voltou a viver, Nero voltou à vida, mas não reencarnando, porque o Domiciano, ele é bem depois do Nero. Então, não é bem ali não é bem uma reencarnação, é uma imantação do espírito de Nero, e era uma crença generalizada, os próprios comentaristas católicos e evangélicos falam que o João deixa isso claro. O Nero voltou à vida. E então, daí ele ser tão cruel, igual a Nero, ou mais ainda do que Nero. Então, não é bem uma reencarnação, porque a reencarnação, ela supõe que o espírito, ele que reencarna, é depois que o outro já morreu, não é? E eles são mais ou menos ali contemporâneos. Então, como que poderia o espírito de Nero reencarnar em Domiciano? Então, é um detalhe que a gente tem que ler com muita atenção para entender. Ele voltou à vida, mas não reencarnado, mas imantando-se ou incorporando-se no corpo do Domiciano. Isso é muito importante no Apocalipse. Mais ou menos o que a gente fala seria um obsessor, você diria? Exatamente isso. Ele estava obsediado por esse espírito de Nero, porque ele já tinha também aquela natureza de ser meio cruel, e o espírito de Nero, muito ligado a isso, e principalmente à perseguição aos cristãos, entrou no corpo dele. Ele ficou obsediado, ou possesso, ou como diz o Espiritismo, ele ficou com aquela entidade dominando o corpo dele, a pessoa dele. Então, é um detalhe muito importante que a gente tem que observar no Apocalipse. Porque o Apocalipse é um livro muito difícil de ser entendido. E há tantas coisas nele, não posso falar aqui em meia hora, em 30 minutos, o que de fato o Apocalipse é. Eu vou deixar as coisas correrem com ele, assim intuitivamente. Tá. E creio que os nossos queridos ouvintes vão ter uma ideia melhor do Apocalipse. Esse é o nosso objetivo. Chaves, nós vamos então para um breve intervalo e já retornaremos. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje em companhia do nosso companheiro José Reis Chaves, que está abordando o tema Apocalipse. Antes de retornarmos aqui propriamente ao tema, Chaves, eu queria que você comentasse rapidamente sobre esse livro, O Espiritismo Segundo a Bíblia, que é um lançamento da editora Chico Xavier, lá de Santa Luzia. Exato. Santa Luzia, que é da Grande Belo Horizonte, do nosso amigo Isoldino. Deixar aqui o nosso abraço para o Isoldino, né? Então, comenta um pouquinho sobre esse lançamento que você está fazendo lá pela editora Chico Xavier, por favor, Chaves. O meu abraço também para o Isoldino, lá da editora Chico Xavier e de toda a sua equipe. E esse livro é mais um de uma série que eu estou editando, que contém coletâneas das matérias que eu escrevo toda segunda-feira no diário O Tempo de Belo Horizonte há 10 anos. Então, são cerca de 500 matérias que estão sendo editadas em 5 livros, cada um mais ou menos com 80 matérias, 90, 60,
dependendo da editora. Então, é um livro que contém assuntos variados, bíblicos, teológicos e com enfoque espírita, em sintonia com a doutrina espírita. Muito bom. O Chaves, retornando aqui ao nosso tema, eu queria que você comentasse para a gente sobre as bestas do Apocalipse e sobre o anticristo, Chaves. As bestas do Apocalipse são duas. Uma que diz o Apocalipse que sai da terra, levanta-se da terra. E ela é aquela que está mais ou menos ligada à política, ao governo, ao Império Romano, e principalmente com relação às perseguições, como eu falei antes, principalmente de Nero e Domiciano. Outros também, mas esses dois são os principais. Então, essa besta, ela se levantou da terra, do Império Romano, e ela é representada muito frequentemente por Roma, porque Roma contém 7 colinas, 7 montanhas, e a própria igreja reconhece isso hoje, a Igreja Católica. Agora, existem interpretações aí que falam que a besta é também o Papa, e é Nero, outros imperadores, e, na verdade, esse símbolo da besta atribuído a Papa, aos imperadores, isso é muito relativo, porque isso é de acordo com a numerologia na Cabala, chamada cientificamente hoje por onomatomancia, um nome estranho para nós, onomatomancia, que é uma ciência que estuda os números e que tem relação com a Cabala e com a numerologia hoje aí, que não é bem um assunto da doutrina espírita, mas que o espiritismo respeita. Então, essa besta, ela surgiu na terra, e a outra besta surgiu da água, dos oceanos, porque aí é no sentido já não tão político dos imperadores de Roma e lá do Papa, que tinha um poder muito grande também lá no meio dos imperadores, mas é um assunto já relacionado com as doutrinas espiritualistas cristãs que estavam se desenvolvendo, como eu falei num outro programa aqui, dos dogmas que foram sendo instituídos ao longo dos séculos e com as respectivas adaptações da Bíblia. Mas então essa besta que se levanta do oceano, ela tem a ver diretamente com as religiões, ou mais precisamente, com as doutrinas cristãs que estavam surgindo e também com relação ao futuro, porque, como eu disse, o Apocalipse, ele vai ao passado, ele vem ao presente de João, e João escreveu o Apocalipse no ano de 95, mais ou menos, mas vai ao futuro também, ao final do ciclo, que é um final de tempo, repito, e não de mundo. Então, são as duas bestas, uma surge da terra, ligada à política, e outra surge do oceano, ligada às religiões, às questões espirituais. E são duas bestas. Por quê? Porque elas têm um símbolo de coisas negativas, de coisas erradas, de coisas do mundo, de coisas mundanas, profanas, e não propriamente das coisas do reino de Jesus, que ele diz que não é desse mundo, mas é do outro mundo, do mundo espiritual. Inclusive, Coelho, aqueles 1000 anos que o Apocalipse diz que o demônio, o diabo, ele ficou aprisionado durante 1000 anos, fala nisso, trata-se de uma prisão deles lá no mundo espiritual. Eles não têm autorização para reencarnar, para virem ao mundo e tentar o mundo, mas que agora deve já estar solto. Daí tanta confusão no mundo hoje, porque eles estão retornando para terem nova chance de regeneração, porque, como diz Jesus
está em São Mateus, ele quer que todas as almas confiadas a ele, e são as almas do mundo inteiro, não meia dúzia, porque Jesus é Salvador do mundo e não de meia dúzia de pessoas, e a Bíblia diz várias vezes que Deus não discrimina ninguém, Deus não faz acepção de ninguém, Ele quer que todos se salvem. E para que todos se salvem, todos precisam de ter chance para se regenerarem, para passarem pela porta estreita. Agora, o anticristo, se você pergunta também. Isso. O anticristo, simbolicamente, é também a besta. E o anticristo não é também uma pessoa. Nós não podemos falar que tal fulano é anticristo. Não. O anticristo, até escrito com letra minúscula, não é nome de pessoa. É um nome que simboliza todos os males que há no mundo, que há principalmente no cristianismo. Na história do cristianismo, que João, ele narra desde o princípio até o final dos tempos. Por isso que é revelação e é, ao mesmo tempo, uma profecia. Agora, então, essa questão do anticristo, e nós vamos ver lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2. Lá está escrito, falando que quem disser que Jesus Cristo não veio em carne é do anticristo. E ali, tudo que é do anticristo está simbolizado por esse mal que há no mundo, de várias categorias. E aí podemos envolver tanto os males dos governos, como dos dirigentes das religiões, que muitas vezes não querem agredir ninguém, mas que, às vezes, estão mais em busca de coisas materiais. E Jesus, ele fala, advertindo, porque ele já sabia disso. Ele fala, nós não podemos servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro, a Deus e à riqueza. E muitas às vezes estão atrás disso. A nossa querida Igreja Católica, no passado, fez muito isso, mas hoje ela não faz mais, de um modo geral. Mas nossos irmãos evangélicos, não todos, diga-se, honra seja feita, não todos, mas alguns muitas vezes estão atrás mais do dízimo. Daí falarem tanto nele, falam mais nele do que na vivência do Evangelho. E ninguém se salva sem vivenciar o Evangelho. Jesus não veio perder o tempo dele aqui, trazendo o Evangelho para nós, a boa nova. Ele veio com essa intenção, de que ele fosse um compêndio de regras para nós vivermos bem com Deus e com o nosso semelhante. Então, quer dizer, pelo que você está comentando, o Apocalipse não pode ser interpretado literalmente, né, Chaves? Não. O Apocalipse, ele tem muito de Ezequiel, de Isaías e de outros autores do Antigo Testamento, porque João era judeu e não existia ainda o Novo Testamento. Então ele se refere muito a questões do Velho Testamento e ele é todo simbólico, como também Ezequiel e Isaías são muito simbólicos nos seus escritos. E simbologia, a gente não pode confundir o símbolo com o fato real. O símbolo representa um fato, mas ele não é o fato. Então, o Apocalipse, a característica principal dele é de simbologia. Agora, a gente tem que ter cuidado para poder interpretar. E ele não simboliza, como muitos pensam, uma desgraça, uma vingança. Deus não se vinga de ninguém, como diz a Bíblia. Ele não tem arrependimento nenhum. Meus olhos não se entristecem pelo que aconteceu. Porque Deus é amor. E como que Deus poderia ensinar para nós, através de Jesus, o amor incondicional, até para com os inimigos? E ele ser um Deus vingativo, um Deus justiceiro, que vai acertar as contas? Não. Deus, ele é, vamos dizer, amor,
A doutrina espírita diz Deus é a causa primeira de todas as coisas, Deus é a inteligência suprema. Santo Tomás de Aquino diz que Deus é o único ser incontingente, todos os outros são contingentes, quer dizer, um vem de outro. Deus é o único ser que não vem de outro ser. É o primeiro a existir. E esse primeiro tinha que existir, que passou a dar origem a todas as coisas. E Santo Tomás de Aquino, o maior filósofo cristão, ele diz, é o único ser incontingente, não vem de outro. Agora os outros todos vêm de outros seres. Então nós, por exemplo, somos espíritos e somos também criadores, como Jesus também é criador. Mas ele e nós, todos nós, fomos criados. Agora Deus cria também, e cria tudo. E foi o primeiro a criar, mas é incriado. Chaves, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse aos nossos amigos de casa suas considerações finais sobre esse tema tão importante. O Apocalipse, eu reitero que nós não devemos tomá-lo, como muita gente toma, como uma coisa de acerto de contas. Existe isso. E é claro que a justiça divina funciona também, mas ela é misericordiosa. E por ser misericordiosa, e como diz a teologia cristã de um modo geral, é também infinita. Se ela é infinita, ela não pode terminar nunca. Aí aparece a reencarnação, por exemplo, que nos dá novas chances, novas oportunidades de nós estarmos crescendo, até que um dia nos regeneremos e nos tornemos semelhantes de fato a Deus, porque por enquanto nós somos semelhantes a Ele apenas em espírito que somos, e Deus é também espírito, como é também luz, mas Deus é perfeição infinita. E nós não vamos ser perfeição infinita, nunca, mas pelo menos semelhantes a Ele podemos ser um dia. E eu espero que essa questão tenha trazido alguma luz para todos os nossos irmãos de todas as crenças, católicos, protestantes, evangélicos e os nossos companheiros espíritas. Espero que tenha trazido alguma luz para que possamos, então, vivenciar mais a mensagem de Jesus, que Ele, como enviado do Pai, de Deus, veio trazer para nós. E deixo aqui meu pedido das bênçãos de Deus, de Jesus e Maria, para todos nós e para todos os nossos lares. Muito obrigado. Chaves, os nossos agradecimentos a você. A gente espera poder contar com você em outras ocasiões. E aos nossos amigos de casa, o nosso abraço e esperamos você no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!